O maior erro dos concurseiros é não usar técnicas adequadas de estudos. Se você quer aprender mais sobre esses assuntos de técnicas de aumento de performance nos estudos, acesse a descrição do vídeo no link 1 e link 2. Até mais! Banca CESP 2019, CGE, Auditor de Controle Interno. O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. É aquele formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma pena. É correto afirmar que o texto precedente faz referência, principalmente, aos princípios penais da legalidade e da anterioridade? Item correto. O texto se refere ao princípio da legalidade, ao estabelecer que o fato punível criminalmente não é aquele que, por sua natureza, é reconhecido como imoral ou fora do padrão, ou ainda socialmente danoso, mas necessariamente aquele que é previsto legalmente como a infração penal. Tal fato deve ser, assim, considerado previamente à prática da conduta, motivo pelo qual também se menciona o princípio da anterioridade da lei penal. Banca CESP 2019, TJ, titular de serviços de notas e registros. Aplicado no direito penal brasileiro, o princípio da alteridade assinala que, para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros, e é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Item correto. O princípio da alteridade estabelece que, para que haja crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros, sendo vedada a criminalização de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Banca CESP 2019, Policial Rodoviário Federal. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Item errado. Pelo princípio da reserva legal, derivação do princípio da legalidade, somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e cominar penas, sendo vedada a criação de tipos penais ou agravamento de pena por meio de, por exemplo, medida provisória. Banca CESP 2018, Polícia Federal, Perito Criminal Federal. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Item errado. O STJ sumulou entendimento afastando a possibilidade de aplicação do princípio da adequação social à conduta de expor à venda CDs e DVDs pirateados. Trata-se de conduta típica prevista no artigo 184, parágrafos 1º e 2º do CP. Banca CESP 2018, Polícia Civil, Investigador de Polícia. O princípio da legalidade compreende
a obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal e principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo. Item correto. O princípio da legalidade está relacionado à obediência, às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal. Somente lei formal pode criar figuras criminosas, culminar penas e, de qualquer modo, agravar a situação de uma criminalização já existente, e também a elaboração de seu conteúdo normativo. A norma penal deve ser clara, taxativa, delimitando exatamente a conduta criminalizada. Banca CESP, 2018, Polícia Civil, delegado. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Item errado. O princípio que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito, é o princípio da intranscendência da pena. O princípio da individualização da pena está relacionado à necessidade de que a pena corresponda o mais precisamente possível ao fato praticado, considerando-se as particularidades do caso e do infrator em si. Banca CESP, 2018, Polícia Civil, delegado. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo, em regra, a lei em sentido formal. Item errado. O princípio da legalidade estabelece, dentre outras coisas, que a tipificação de uma conduta deve se dar por lei formal, ou seja, lei em sentido estrito e não qualquer diploma legislativo. Banca CESP, 2018, STJ, analista judiciário. Tendo como referência as jurisprudências sumuladas dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo. Item errado. Atualmente, o tema se encontra sumulado pelo STJ, súmula 599 do STJ, no sentido da impossibilidade de aplicação de tal princípio aos crimes contra a administração pública. Banca CESP, 2017, PC, Delegado de Polícia. De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a tipicidade material do delito. Tais vetores incluem o ou a. Letra A. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Letra B. Desvalor relevante da conduta e do resultado. Letra C. Mínima periculosidade social da ação. Letra D. Relevante ofensividade da conduta do agente. Letra E. Expressiva lesão jurídica provocada. A questão correta é a letra A. Os requisitos para a caracterização do princípio da insignificância são MARE, M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência de periculosidade social da ação, R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I, inexpressividade da lesão jurídica. Banca CESP, 2016, DPU, analista técnico administrativo. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito,
subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir. O fato de a vítima ser juiz de direito demonstra maior reprovabilidade da conduta de João, o que impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Item errado. O fato de a vítima ser juiz de direito não tem qualquer relevância para fins de aplicação ou não do princípio da insignificância. Banca CESP 2015, TCE, Inspetor. Acerca do concurso de pessoas e dos princípios de direito penal, julgue o item seguinte. Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis da vida social. Item correto. O princípio da intervenção penal mínima sustenta que o direito penal só deve proteger os bens jurídicos mais relevantes à sociedade, fragmentariedade do direito penal, e apenas quando isso for impossível de ser realizado pelos outros ramos do direito, subsidiariedade do direito penal. Banca CESP 2016, Polícia Civil, Agente. O princípio da legalidade pode ser desdobrado em três: princípio da reserva legal, princípio da taxatividade e princípio da retroatividade como regra, a fim de garantir justiça na aplicação de qualquer norma. Item errado. O princípio da legalidade se divide em anterioridade, lei penal deve ser anterior ao fato, e reserva legal. Somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e estabelecer penas. Banca CESP 2016, Polícia Civil, Cargo Agente. Em razão do princípio da legalidade, a analogia não pode ser usada em matéria penal. Item errado. Em direito penal, só é vedada a analogia prejudicial ao réu, exatamente por violar o princípio da legalidade. É admitida a analogia favorável ao réu. Banca CESP 2016, Polícia Civil, Cargo Agente. O princípio da fragmentariedade ou o caráter fragmentário do direito penal quer dizer que a pessoa cometerá o crime se sua conduta coincidir com qualquer verbo da descrição desse crime, ou seja, com qualquer fragmento de seu tipo penal. Item errado. O princípio da fragmentariedade prega que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico. O direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. Banca CESP 2016, Polícia Civil, Cargo Agente. O princípio da insignificância no direito penal dispõe que nenhuma vida humana será considerada insignificante, sendo que todas deverão ser protegidas. Item errado. O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica, ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime, pois não é capaz de lesionar de maneira significativa o bem jurídico protegido pela norma penal. Banca CESP 2016, Polícia Civil, Cargo Agente. O princípio da ultima ratio, ou da intervenção mínima do direito penal, significa que a pessoa só cometerá um crime se a pessoa ser prejudicada por esse crime o permitir. Item errado. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja,
quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Banca CESP 2014, Câmara dos Deputados, cargo consultor legislativo. Um dos princípios basilares do direito penal diz respeito à não transcendência da pena, que significa que a pena deve estar expressamente prevista no tipo penal, não havendo possibilidade de aplicar pena combinada a outro crime. Item errado. O princípio da intranscendência da pena está relacionado à impossibilidade de a pena passar da pessoa do infrator, ou seja, da impossibilidade de se aplicar a pena criminal a uma pessoa diversa daquela que praticou o delito. Banca CESP 2014, TJ, cargo técnico. A respeito do princípio da legalidade, da relação de causalidade dos crimes consumados e tentados e da imputabilidade penal, julgue os itens seguintes. É legítima a criação de tipos penais por meio de decreto. Item errado. Isso violaria o princípio da reserva legal, que é um subprincípio do princípio da legalidade, pois os decretos não são diplomas emanados do Poder Legislativo, ou seja, não são leis em sentido estrito. Banca CESP 2014, TJ, cargo técnico. Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. Item correto. Este é o entendimento do STF. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Banca CESP 2014, TJ, cargo técnico. Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, para que incida o princípio da insignificância e, consequentemente, seja afastada a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Item correto. O STF aceita a aplicação do princípio da insignificância, mas desde que presentes estes requisitos. Entre aspas, segundo a jurisprudência do STF, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notorial. De acordo com o entendimento pacificado no STJ e no STF, a venda de CDs e DVDs piratas é conduta atípica, devido à incidência do princípio da adequação social. Item errado. O princípio da adequação não é aceito pela jurisprudência neste caso. Súmula 502 do STJ, entre aspas. Presente a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. Dado o princípio da fragmentariedade,
O direito penal só deve ser utilizado quando insuficientes as outras formas de controle social. Item errado. Esta é a exata definição do princípio da intervenção mínima. O princípio da fragmentariedade diz que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico, ou seja, o direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. Bancasesp 2015, TCU, cargo Auditor Federal de Controle Externo. Em consequência da fragmentariedade do direito penal, ainda que haja outras formas de sanção ou outros meios de controle social para a tutela de determinado bem jurídico, a criminalização pelo direito penal de condutas que invistam contra esse bem será adequada e recomendável. Item errado. O princípio da fragmentariedade do direito penal está relacionado à importância do bem jurídico para a sociedade, ou seja, o direito penal só poderá tutelar aqueles bens jurídicos especialmente relevantes, cabendo aos demais ramos do direito a tutela daqueles bens que não sejam dotados de tamanha importância social. Bancasesp 2015, TJ, cargo juiz. Depreende-se do princípio da lesividade que a autolesão, via de regra, não é punível. Item correto. O princípio da lesividade diz que uma conduta só pode ser penalmente relevante quando afeta bens jurídicos de terceiros, causando, portanto, lesão a alguém diferente do próprio indivíduo, de maneira que a autolesão, lesão a bens jurídicos próprios, não pode ser considerada crime. Bancasesp 2015, TJ, cargo juiz. Depreende-se da aplicação do princípio da insignificância a determinado caso que a conduta em questão é formal e materialmente atípica. Item errado. O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica, ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime. A tipicidade formal, mera correspondência do fato à norma penal proibitiva, permanece íntegra. Bancasesp 2016, TCE, cargo auditor. A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, é correto afirmar que, conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social. Decorrem de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal. Item correto. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Bancasesp 2013, TJ, cargo titular notarial. Decorre do princípio da ofensividade a vedação ao legislador de criminalizar condutas que causem potencial lesão a bem jurídico relevante. Item errado. O princípio da ofensividade não veda a criminalização de condutas que gerem mera potencial lesão ao bem jurídico. O princípio da ofensividade exige que a criminalização recaia apenas em condutas que causem lesão ou perigo de lesão, potencial lesão, ao bem jurídico relevante. Bancasesp 2013, TJ, cargo titular notarial. De acordo com o entendimento do STF, para a incidência do princípio da insignificância, basta que a conduta do agente tenha a mínima ofensividade. Item errado. Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são: mari, m, de mínima ofensividade da conduta, a, de ausência de periculosidade social da ação,
R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I de inexpressividade da lesão jurídica. Tais requisitos são cumulativos, ou seja, ausente qualquer um deles, não poderá ser reconhecido a incidência do princípio da insignificância. Bancasesp, 2013, TJ, cargo juiz leigo. A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, assinale a opção correta. É permitida a criação de tipos penais por meio de medida provisória. Item errado. O princípio da reserva legal, derivado da legalidade, diz que somente lei em sentido estrito poderá criar tipos penais. Lei em sentido estrito é o diploma normativo emanado do Poder Legislativo, cujo processo de aprovação segue o rito ordinário. No Brasil, o diploma legislativo exigido é a lei ordinária. MP não satisfaz os requisitos para que seja atendido o princípio da reserva legal. Bancasesp, 2013, STF. Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime e dos institutos da parte geral do Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir. Considere que Manuel, penalmente imputável, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor, prevendo pena mais severa para o delito. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel? Item errado. O crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente e que se encontrava em execução quando sobreveio a lei nova. Assim, esta deverá ser aplicada ao caso. A lei nova passou a vigorar durante a consumação do delito, ou seja, ela pode ser aplicada, pois não há retroatividade neste caso. Súmula número 711 do STF, entre aspas. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessão da continuidade ou da permanência. O maior erro dos concurseiros é não usar técnicas adequadas de estudos. Se você quer aprender mais sobre esses assuntos de técnicas de aumento de performance nos estudos, acesse a descrição do vídeo no link 1 e link 2. Até mais!